a respeito do que é modernidade, do que é diálogo e do que é tarô. A pretensão, a ideia é tarô, diálogo com modernidade. Muita gente se pergunta, né, o que é, afinal de contas, essa modernidade? A Zoe fez essa pergunta ontem, aí eu pensei, nossa, estudar filosofia estraga um pouco a cabeça da gente, porque sempre alguém me pergunta um conceito, a primeira coisa que me vem na cabeça é a partir do viés de quem? Porque a gente tem a modernidade segundo o autor, uma modernidade segundo o outro, mas eu acho que existe uma coisa que é completamente consensual e simples de se entender. Modernidade é o que é agora. É o nosso tempo presente, é o nosso tempo atual. Agora, se isso é criticado ou elogiado por autores diferentes, né? Nós temos, por exemplo, o Bauman, que critica bastante a famosa modernidade, inclusive tem alguns livros muito bons e eu acho as críticas dele muito pertinentes. Ele tem modernidade líquida. Né? Alguém que conhece, você conhece? Eu não li o livro, mas vi umas palestras sobre ele. Sobre ele, perfeito. E ele tem umas tiradas que eu acho fantásticas, assim, a respeito dos perigos da modernidade. No que diz respeito ao tarô, né, assim, dando uma definição breve, o tarô é um oráculo. E por mais que ele tenha assumido modernamente uma série de roupagens, né, a gente estava conversando isso outro dia, que as pessoas ligam, seu tarô é de previsão do futuro ou é um tarô de autoconhecimento? Eu não sei responder essa pergunta. O tarô é tarô. Não existe um tarô do autoconhecimento e um tarô para prever o futuro. Nós temos o tarô, agora nós temos as abordagens filosóficas das pessoas que as conduzem a enxergar no tarô, a projetar no tarô aquilo que elas mesmas pensam. Então, eu costumo dizer, e eu já caí nessa fria uma época quando eu estudei psicologia, que é a fria de você querer transformar tudo, subjetivar tudo, tentando transformar em instrumento de autoconhecimento, de previsão do futuro, oráculo virou uma coisa proibida. É feio falar que é previsão do futuro, mas as raízes do tarô, da astrologia, são o oráculo, é a previsão do futuro. A palavra diálogo, ela vem do grego dialogos, né? A verdade a dois, ou razão a dois. Então a gente também pode se lembrar da palavra dialética, que também vem do grego. Aletheia é um termo grego para significar verdade. E é interessante que aletheia é a soma de duas coisas. Não e leto, esquecimento. Aletheia seria, na verdade, não esquecer. Então a verdade é não esquecer. Então o que seria uma dialética? É não esquecer a dois. Aí jogar tarô me lembra de diversos aspectos, aqueles sonhos que a gente tem. Aí a gente acorda e a gente vai para a mesa do café da manhã e bate papo com o marido, com a esposa, com o filho e fala, eu tive um sonho hoje. E aí o outro é aquela pessoa que vai ajudar a não esquecer. Por isso eu tenho um antigo, eu não sei quem é, se é o Platão, que escreveu uma coisa muito bonita, eu realmente não me lembro o autor, mas ele diz o seguinte, que o ato de escrever é um ato narcísico, enquanto que o ato de dialogar é um ato de amor. Porque eu estou não apenas... Acho que é Sócrates, né? Tem cara de Sócrates. Tem cara de Sócrates. Pois é, exatamente, que é bem a cara dele mesmo. O dialogar, né, é um ato de amor, porque é através do você que eu reconheço a mim mesmo. Por isso que muita gente te pergunta, você tem dificuldade de jogar tarô para si mesmo? É porque não tem o ato de amor, o ato relacional, que é você estar com a outra pessoa fazendo esse não esquecimento a dois. Ou seja, não apenas eu não me esqueço, como eu lhe permito também que você não se esqueça do sonho que você tem. E o sonho, no caso, jogar tarô é um sonhar acordado. As famosas críticas em relação à modernidade, o tarô, assim, as pessoas falam, mas tem uns absurdos feitos, né? Tarô das fadas, outro dia eu vi um tarô gay, né? Tudo que se puder imaginar. Existem controvérsias. Tem gente que... Não, o tarô gay era engraçado, porque ele enforcado, pendurado, não era uma figura pendurada, era um homem malhadão mergulhando na piscina. Eu queria até entender o que significava esse homem saradão mergulhando, que tinha a ver com sacrifício, a ver que ele ficava muito malhado e exige um sacrifício. Mas Pois é, mas enfim, assim, a despeito de ocorrerem muitas críticas, eu não acho que exista, eu particularmente não acho que exista
tarô verdadeiro e que a modernidade tem acabado com o tarô. Não, eu acho assim que tudo isso funciona como estímulo. A pessoa vai no tarô da Hello Kitty, por exemplo, e elas podem se interessar pelo tarô a partir daí e começar a querer investigar e a ler tarô a partir daí. Quando eu falo de modernidade, dos preconceitos que muitas vezes as pessoas, sobretudo os defensores da tradição, têm em relação à modernidade, eu sempre digo, é impossível você ser moderno e não ser da tradição. A tradição, ela impregna todas as coisas. Então, por mais que a gente dê uma roupagem, que as pessoas deem uma roupagem pop para as coisas, ditas esotéricas, né? Transformando o esotérico num exotérico, a tradição está ali. É como se fossem camadas que vão me permitindo chegar mais profundamente em alguma coisa. Então, eu sempre digo assim, eu realmente não gosto muito do tarô da Hello Kitty, mas ele deve ter servido para alguém, a partir dali, pesquisar mais, né? Até porque nem todo mundo gosta de coisas tão sérias. Então, por isso eu sou um defensor contumaz da cultura dos quadrinhos, né? Que os eufemistas chamam de romance gráfico. Romance gráfico é uma maneira de não admitir que você gosta de gibi. Mas não deixa de ser um romance gráfico. Os quadrinhos, de que maneira a gente pode identificar, ligar o tarô aos quadrinhos? É interessante que o tarô, ele impregna a cabeça das pessoas, somente os autores de revistas em quadrinhos, os autores de obras, de romances gráficos, de maneiras variadas. Por exemplo, nos gibis mais comuns de aventura, a gente tem uma mutante, daquele grupo dos X-Men, né, chamada Tarô, né, ela anima as imagens do tarô, quando ela luta, ela invoca as cartas do tarô que lutam por ela, quando ela fica vestindo as unhas. Mas enfim, a gente tem uma série de outras imagens possíveis, mas eu acho interessante algumas coisas sutis. Por exemplo, existe um autor que eu gosto particularmente, que é o Neil Gaiman. Tá? Geralmente são quadrinhos para adultos, muito embora adolescentes em geral também gostam bastante. E tem o Clive Barker, que é mais conhecido por vocês por aquele filme mimoso chamado Hellraiser, Renascido do Inferno, mas ele também escreve contos de fadas. Por exemplo, O Ladrão da Eternidade é um conto de fadas, é um conto para criança. Claro, para criança que existe dentro de nós, mas é um conto de fadas. E assim, vejam só, eu peguei alguns exemplos, na verdade, porque assim, a gente cada um vai ter um tempo, então a gente já dá uma passada rápida, mas enfim. Uma das revistas, um dos contos do game que eu acho mais bárbaros, chama-se Um Jogo de Você. É o seguinte, você pode ir atrás do computador para poder passar as imagens, para o pessoal ver. Ali já está até Um Jogo de Você. Essa é a capa da edição americana. Você veja que ela é mais hardcore do que a capa da edição brasileira. Né? A edição americana tem aquela caveirinha ali, mas a edição brasileira resolveram colocar um rosto menos agressivo. Né? Mas assim, do que se trata Um Jogo de Você? Sintetizando, fazendo uma síntese da síntese, até começa a ideia começa a partir de uma fala em que se explica o que é o jogo de você. Porque tem um jogo chamado o jogo do eu primeiro. E o jogo de você seria a antítese do jogo do eu primeiro. O que acontece? Nós temos uma casa, na verdade não é bem uma casa, é um arquivo, em que moram alguns personagens dessa casa. E nenhum deles tem uma identidade muito definida. São pessoas meio soltas, meio perdidas na vida. Ao seu modo, cada uma delas é um pouco louca. Louca no sentido do louco mesmo. Perdidos, confusos, não têm a menor ideia de para onde vão. Que personagens são esses? Nós temos uma garota chamada Barbie, que parece a Barbie, que passa o dia envolvida em contos de fada e em sonhos mirabolantes, e gosta de usar maquiagem, de se pintar de maneira diferente. Nós temos um travesti chamado Wanda. Na verdade, o nome verdadeiro é até uma gafe minha. O nome verdadeiro dele é Wanda. Mas o nome que deram a ele quando ele nasceu é Alvin. E apesar da história toda se concentrar em torno de elementos fantasiosos, uma das coisas mais bárbaras dessa história é que a moral dela é: quem define quem você é não é você. É você
é o outro. Ou seja, o outro, ao me reconhecer, diz quem eu sou. Nós temos também um casal de lésbicas que mora nessa casa. Nós temos uma feiticeira de 2000 anos que se disfarça de mulher normal. E nós temos o cara do mal que também mora na vizinhança. E, bem, enfim, acontecem várias coisas ocorrem nessa história, mas só dando uma lida num pedaço aqui. Sim, aí a casa cai. No final do conto, o quifo que eles moram desaba, evocando a ideia da casa de Deus, tá? Do arcano 16 do tarô. E aquele mundo de fantasias e de maluquices nos quais eles se inseriam, desmorona, a casa cai. E é interessante que não apenas nesse conto do Gaiman a casa desaba, como nesse outro conto termina com a casa desabando. Em vários contos de fadas para adultos é recorrente a imagem da parte final em que uma casa desmonta. E a ilusão acaba. A ideia é exatamente essa. Eu vivia numa ilusão e no final uma casa se desmonta, que é exatamente a casa de Deus, o ator. E tem uma parte muito bonita que é exatamente o final do jogo de você. O travesti morre e a Barbie vai para o enterro da amiga. Chegando lá, claro que ele está com o cabelo cortado, vestido que nem homem, e a lápide está escrito Alvin. E no último quadrinho você tem a amiga dele, depois que todo mundo vai embora, risca com um batom cor-de-rosa o nome Alvin e escreve embaixo Wanda. Por quê? Não foi apenas o nome que ela escolheu, como seria a verdadeira identidade dela, que quem vai reconhecer é uma pessoa amiga que está junto comigo naquele episódio que o castelo se desmonta. Quer dizer, só vai entender quem nasce de verdade a partir do castelo que se desmonta quem compartilhou com você nesse momento do desmontar. Uma outra história em que as cartas do tarô são mais evidentes é o próprio Ladrão da Eternidade, que já pode ser lido para crianças, não tem elementos, digamos assim, mais duros, né, como travestis, casal de lésbicas, coisas desse tipo. Mas assim, o Ladrão da Eternidade é a história de um menino profundamente entediado com as suas férias de inverno, de outono, uma coisa desse tipo. Ele comenta, no começo, ele começa dizendo assim: fevereiro, a grande besta cinzenta, havia engolido Harvey Swick vivo, enterrado na barriga daquele alguma coisa asfixiante. Ele imaginava se algum dia conseguiria sair dali. Ele define fevereiro como uma besta cinzenta. Quer dizer, um período de férias entediantes, de férias chatas, de céu cinzento. Aí aparece uma criatura sedutora. Que a gente pode imaginar como o lado sombrio do mago. Dizendo assim: você está entediado? Eu lhe ofereço um mundo de coisas notáveis, um mundo de coisas incríveis. E abre uma porta para o Harvey, ele vai parar num outro mundo. Nesse mundo, ele diz, eu digo que é o mundo da lua. O que é o mundo da lua? É o mundo da fantasia. Tudo que você imaginar vai aparecer. Tudo que você quiser. Você quer um carrinho, você quer um pônei, você quer um pônei com chifre de unicórnio, você quer uma torta de framboesa que foi sua avó que fez, tudo aparece ali. E uma peculiaridade desse mundo é que a primavera, o verão, o outono e o inverno se sucedem num dia só. E o dia amanhece primavera, meio-dia é verão, o pôr do sol é outono e na noite é inverno. E todas as festas do mundo se sucedem ao longo de um dia. Ele começa na Páscoa e à noite sempre tem Natal. O pôr do sol tem o Dia das Bruxas e por aí vai. E o Harvey encontra outras crianças que estão ali brincando junto com ele, que estão se divertindo junto com ele e vivendo aquele mundo de fantasia. E é um mundo de fantasia e de mentira pura, que é o mundo da lua. Inclusive, dizem que você pode falar com seus pais e dizer que você vai passar suas férias aqui. Mas, na verdade, volta um pouquinho, Zé, por favor. Na verdade, ele fala com uma mãe imaginária. Ele não fala com a mãe dele de verdade. Inclusive, um grande mural, onde tem a escada que vai para o segundo andar, tem a própria carta da lua. O próprio arcano da lua no tarô, que representa essa ilusão, essa fantasia, tá? Esse entorpecimento. E, na verdade, a casa onde eles estão é um vampiro. Ele rouba o sonho das crianças. É uma entidade imortal. E quando a criança é sugada para seu último sonho, ela vê um peixe.
e ela vai parar num lago com vários outros peixes formando um cardume. Isso tem a ver com a ideia da perda da identidade, né? Porque o peixe tem aquela consciência de cardume, não é mais uma criança. É um conglomerado, é um cardume de peixes completamente desprovidos de identidade. E o Harvey, ele se toca da ilusão que é a casa. Ele vai se tocando pouco a pouco. E isso revela o processo de amadurecimento da criança, a perda da inocência. Porque a gente pode pensar, por exemplo, na estrela que é inocente, e que logo depois da estrela a gente tem a lua, né? A inocência da estrela muitas vezes conduz às ilusões da lua. A pessoa que é muito inocente, que é muito ingênua, que é muito cheia de esperança, os históricos diziam que a esperança é a última praga que sai do vaso de Pandora. E então ele se seduz por esse mundo da lua, mas ele vai se tocando, tanto que olha o que acontece. Passa aí. Não, volta um pouquinho. Isso. O que acontece é o seguinte: no começo, no primeiro andar, para subir as escadas, olha que louco, como é tudo calculado de maneira muito sutil. Você tem as escadas da casa que levam para um grande labirinto, onde os quartos têm sonhos que se manifestam. Um mural imenso, no pé da escada, mostra a carta da lua. Quando você sobe a escada, você encontra o diabo e a morte. Uma escada leva ao diabo, que é aquela escada onde aparece aquela figura fantasmagórica que aparece, que pretende engrupir ele, manipular ele, sugar o poder dele. E a outra escada leva para um lugar proibido, que é justamente um lugar que, se ele chegar nesse lugar, que é um sótão onde ele nunca deve ir, ele pode acabar com aquele feitiço. Por isso a carta da morte, que é ceifar a ilusão. Mas em nenhum momento da revista ele fala em tarô. Ficam símbolos sutis, ocultos. Pode passar, Zé. Não, volta. Volta. Isso. Essa é a cena específica em que o garoto destrói a casa. Essa é a própria casa de Deus, que é a única carta, digamos assim, negativa dos arcanos maiores, que não está nos murais da casa, porque ela é a própria casa, que desaba no final. A expressão de felicidade dele lá, porque ele conseguiu destruir a casa. E ele destrói a casa, primeiro, se negando a acreditar nas ilusões que aparecem. Mas aí a casa oferece para ele uma última sedução. O que você sonhar? Aí ele fala, o que eu sonhar, então tá bom. Então ele começa a sonhar várias coisas ao mesmo tempo. Ele enlouquece a casa sobrecarrega, pilha e desmonta. E, por fim, pode passar, Zé? Pode passar. Pode acender a luz. Essa é a imagem, é interessante. Se vocês forem no Google Imagens e escreverem morte e clicar, o que se espera? Que logo de cara você veja a primeira imagem que aparece seja um esqueleto, seja uma morte, alguma coisa feia. Aparece realmente, mas essa imagem, ela é uma das primeiras que aparece no Google quando você digita morte e procura imagem. Para vocês terem uma ideia da importância do pop. Assim, a morte foi absorvida pelo pop e ocorreu uma releitura. Esse é um dos melhores romances gráficos que alguém pode ter. Chama Morte, o Grande Momento da Vida, do Neil Gaiman, que é uma história em quadrinhos sobre a morte. Modernidade, não tem como a gente falar em modernidade se a gente não olhar o nosso dia a dia. Porque o dia a dia é modernidade. Hoje as eras vão passando, o tempo vai passando, e cada coisa tem seu momento. E é engraçado a gente vê que o tarô vem sobrevivendo a esse momento, sempre. A estrutura dele não muda, né? O que muda são as novas roupagens que ele colocou, as novas concepções, as novas interpretações em relação ao tarô. Mas não, a estrutura continua a mesma. 22 arcanos, 56 menores, sempre a mesma. Então, é engraçado falar em cotidiano, porque por que cotidiano? Por que tarô cotidiano? Bom, cotidiano é agora, presente, assim como foi ontem, vai ser o futuro, vai ser amanhã, daqui a pouco. Então, falar em carta de tarô é engraçado porque
a imagem que a gente tem em cada arcano, ela jamais vai ser a realidade própria, concreta, direta. Ela vai ser uma representação, né, dessa realidade que a gente tem. E é engraçado que também a gente pode, a partir dos arcanos do tarô, fazer uma comparação básica, também profunda, às vezes, das imagens das pessoas, da ordem social que temos no tarô, também, como o Papa, o Imperador, presidentes, líderes espirituais, sacerdotes, astrólogos, tarólogos, todo esse nível de profissão, até mesmo de ordem cosmológica, os planetas, as casas, a lua, a estrela, esses arcanos que a gente tem. Então é engraçado também, eu acho muito engraçado, no Egito tem toda aquela massa de cultura, de mitos, né, por trás disso, que não é bem assim. A gente tem um sistema aberto, muitas vezes urbano, dependendo da linguagem, e a gente consegue olhar aquilo e ver, como se for o Papa, a figura do Papa, a família também, como um 10 de paus, a gente tem aqui o 10 de paus. 10 de copas, 10 de copas, desculpa. Estava antes. Estava antes daquela carta. Não, então. O próprio 10 de copas. É engraçado que não é simples olhar o tarô no cotidiano, no seu dia a dia. Né? Porque é uma coisa que depende do seu conhecimento inicial, do conhecimento básico dos arcanos. Então, primeiramente, você tem uma boa base teórica de cada arcano, dos 22 maiores, dos 56 menores, de Waite, que facilita essa analogia, você vai começar a interpretar. Você vai começar a ver semelhanças, entendeu? A imperatriz, a mulher grávida, o imperador, o dono de uma empresa, o próprio presidente de uma empresa, do país também. Então, tudo que a gente tem ali é real. A gente tira do real também, né? Então, eu acho legal essa comparação, que nem aqui eu achei uma parte bem urbana, que nem o As de Copas. É difícil a gente olhar o As de Copas, às vezes tem muita gente tem dificuldade de analisar o As de Copas. Você tem que ter o próprio do simbolismo, o amor, o início do amor, né, uma oitava do amor e tal. Mas a gente procura, a gente vê, está na nossa cara, às vezes no jardim, a gente consegue ver uma fonte. O próprio As de Copas. Né? Então, assim como também o 10 de paus que a gente tem ali, tem um presente para cada vocês. O 10 de paus, a estafa, o cansaço, aquela coisa, né? Nossa, eu quero demais. Eu preciso de um up, né? Depois do 10, a gente tem esse up, essa evolução necessária. Nós temos também na vida, lógico. Então, ele é a própria representação da vida. Isso que eu acho maravilhoso no tarô. Ele é passível de qualquer tipo de analogia concreta, desde que você tenha coerência simbólica, sempre se mantenha na estrutura do tarô e saiba analisar de forma fria, congelada. Não aqui para vocês, ele passa a ser o sumo sacerdote ou um guru específico só para carregar o estigma religioso, a função religiosa, né? Mas não, temos feito 16 aí, ele é o próprio Papa, né? Então, ele é muito dinâmico, essa relação é muito dinâmica, quando a gente passa a perceber de uma forma legal, de uma forma concreta, e muitas vezes a gente encontra mesmo essas análises pictóricas no dia a dia. A gente vê, é muito simples ver, desde que você tenha um conhecimento anterior dos arcanos, né? Porque senão, mas por quê? Então eu me pergunto, para que eu vou ver isso? Para que eu tenho que interpretar isso? Primeiro, é uma forma didática. Uma forma didática de você melhorar a sua percepção frente a orar. Né? Não é uma coisa à toa. Você vive. Você procura um tarô para quê? Para fazer sua vida, meio ambiente, sociedade, emoções, estão todas contidas na carta.
E as cartas estão no cotidiano da gente. É legal, porque o tarô não é uma leitura simbólica apenas, que é aquilo, você tem que aprender, você faz um curso e tchau, você sai sabendo. Não é uma coisa dura. Você tem tempo para amadurecer os sentimentos frente às cartas, também tem que existir. A percepção fica muito mais aguçada, também você passa a ver o tarô em tudo, quase. Ele passa a ser parte da sua vida. Isso é muito engraçado. E cotidiano é falar no ordinário também, uma coisa do dia a dia inteira. Né? Assim como uma consulta às vezes é rápida, uma palestra também pode ser muito rápida também, né? Mas realmente é uma coisa assim, é uma teoria, vamos dizer assim, do cotidiano do tarô, que sempre vai existir. E é uma coisa moderna, assim como nos tempos antigos, vamos supor, na época quando os tarôs foram projetados, realizados pelos grandes autores, pelos grandes magos, sempre tem uma parcela de conceitos embutidos ali. Senão, como é que a gente vai usar, como é que a gente vai criar um tarô? Como é que ele vai estar apto a ser usado por várias significações, né? Vários significados que a gente vai ter a partir de um tarô, né? A Frida Harris criou o tarô à maneira dela, claro, que baseado na ideologia de Crowley, né? Pamela Smith também, baseado em New Age, temos isso, né? Tá. Mas se fosse uma coisa monossêmica, ou seja, com um sentido só, se o tarô fosse monossêmico, não seria tarô, primeiramente, seria uma fotografia. É aquilo, e até mesmo uma fotografia, que é a imagem direta da realidade, é a captura direta da realidade, ela é passível de outras analogias, de outras ideias, de outras interpretações, mil interpretações, assim como as cartas são. E como os vários baralhos hoje em dia também possibilitam isso. Por isso que de ver o tarô no cotidiano é imprescindível para quem estuda o tarô. Na minha opinião. Tá? Porque a partir da realidade, a partir do momento que você está frente a um consulente, você tem que ter esse jogo, né? Você tem que saber o que você está falando, para quem você está falando, como você está falando. Porque não é qualquer coisa que você vai falar. Você tem uma responsabilidade. Né? Nós sabemos disso. Temos uma responsabilidade inerente do tarô, do nosso ofício. A mesma coisa é a nossa finalidade lá fora. Somos responsáveis. Então, eu não consigo ver o tarô hoje sem estar participando, sem ser um oráculo, uma ferramenta baseada no cotidiano antigo, atual, contemporâneo, tudo. O tempo para, vamos dizer assim. O tarô não para no tempo. Ele para na estrutura. A estrutura, a gente está mantendo essa estrutura. Né? Todos os estudantes estão mantendo essa estrutura. Mas ele nunca vai parar, nunca vai mudar. Vamos dizer assim. Vai mudar os conceitos, vai mudar as roupagens, claro. Mas a estrutura, a tradição continua a mesma. Mas o cotidiano isso que é legal. Então, verdade. Você está falando, me lembra que ele estava conversando. Geralmente, quando dou aula de tarô, eu passo sempre um dever de casa. Eu digo assim, eu quero que vocês me tragam imagens do dia a dia sobre essa carta que a gente estudou hoje. Então, a gente dá uma aula de 10 de copas, então eu quero ou uma cena de filme, ou alguma coisa que você viu no dia a dia. Até porque, assim, eu acho que o tarô, assim, não sei se você pensa também desse mesmo jeito, ele, apesar de ser um instrumento dito extraordinário, ele fala do ordinário, né? O ordinário é o tarô revelado vivo, no dia a dia, no cotidiano, nas novelas que a gente vê, e por aí vai. E se a gente não falar a linguagem ordinária também, a pessoa não vai entender nada, né? Fica falando só tarologuês. Por isso que muita gente hoje esquece, deixa de lado a parte hermética, a parte cabalística. A parte não, a filosofia cabalística, aliás, elas são compatíveis, elas não estão inerentes. A cabala não é própria do tarô. O hermetismo não é próprio do tarô, nem a astrologia. Mas elas são filosofias que complementam, né? Que temperam o tarô. Isso que é mesmo a dinâmica do tarô. Eu vou me apoiar aqui para eu conseguir a minha sequência. Tá? Primeiro eu queria agradecer ao Alexei, pelo convite, pelo Robson,
me ceder esse espaço, um tema que eu considero bastante interessante, né? Eu parto do princípio que o tarô é uma máquina narrativa, né? E que a partir dele a gente pode extrair uma miríade de possibilidades, né? E falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Mônica Berger, eu sou mais conhecida como Zoe Canares pelo meio. E eu sou formada em letras, sou especialista em letras também, sou professora de literatura, dou aula de tarô e sou taróloga. Então eu tenho uma ligação muito forte com a literatura e com o tarô. Então para mim foi quase que impossível não perceber as interseções entre uma coisa e outra. Né? E aí eu comecei a perceber o tarô no cinema. Foi a primeira coisa que me ocorreu, né? Eu falei assim, nossa, essa cena representa exatamente esse arcano. Essa outra está de acordo com uma outra sequência, eu consigo perceber aqui uma sequência. Depois na literatura, eu falei, pô, será que eu não posso fazer uma leitura de tarô para esse romance? E eu já estava articulando essas coisas, pensando sobre essas coisas, quando caiu na minha mão o livro do Ítalo Calvino, né, O Castelo dos Destinos Cruzados, não sei se vocês conhecem, já leram. O Calvino fez um trabalho muito interessante com o tarô. O Calvino é um escritor cubano que viveu durante muito tempo na Itália e ele tinha sido chamado, ele trabalhava numa editora e teve contato com as cartas históricas, né, do tarô. A Itália é muito rica, né, em baralhos de tarô, aliás, foi lá que tudo nasceu. Então ele foi chamado para fazer um livro de arte. E aí o interesse dele sobre o tarô foi despertado. Ele não teve, ele afirma, não ter conhecimento esotérico das cartas, nenhum. Ele pegou aquilo e percebeu que aquilo era uma máquina narrativa. E começou a brincar. Ele começou a tirar cartas ao léu e colocá-las uma atrás da outra e criar histórias. Por exemplo, 7 de paus. Um homem caminha por uma floresta muito escura, onde ele não consegue ver nada na frente. Ele segue caminhando. De repente abre-se uma clareira e ele vê uma mulher nua embaixo de uma cachoeira, a estrela. E ele foi montando os contos, as histórias, a partir das cartas de tarô. E aí ele faz uma coisa muito maluca, porque o livro é dividido em dois. O Castelo dos Destinos Cruzados e a Taverna dos Destinos Cruzados. E é a história de um grupo de pessoas que sai caminhando e que por algum motivo misterioso essas pessoas perdem a voz no meio do caminho. E chegam num castelo, num grande castelo, e a sala principal é decorada como se fosse uma taverna. E eles se sentam, um olha para a cara do outro e percebem que tem ali um baralho de tarô. Eles não têm voz, eles perderam a voz. E eles começam então a conversar. Através das cartas, eles vão contando cada um a sua história. E aí depois tem a segunda parte, que é a taverna dos Destinos Cruzados, aonde a aparência do lugar é uma taverna, mas a sala onde eles estão é a sala de um palácio e acontece a mesma coisa com um baralho de tarô diferente. Aí eu falei, pô, que bacana. Eu já tinha percebido que eu podia interpretar um filme, que eu podia tirar as cartas do tarô para um filme. Mas eu não tinha pensado que eu podia usar o tarô para escrever. E isso foi muito revelador, assim, nessa minha visão do tarô com a questão da modernidade, da relação do tarô com as outras artes. Ou seja, do tarô com a literatura, do tarô com o cinema, do tarô com as artes plásticas, do tarô com os quadrinhos, do tarô com o cotidiano. Né? E, então, sem dúvida, a minha abordagem, né, nesse sentido, para que tudo isso, afinal de contas? Né? Eu acho que é importante que o tarô seja revalidado como sistema de linguagem, como sistema de pensamento, independente do seu valor, do seu grande valor esotérico, místico, oracular, de autorreflexivo. Eu não estou querendo dizer que o tarô não sirva para isso, de forma alguma. Eu sou taróloga e trabalho com isso. Né? Mas que o tarô pode ser abordado por essa via.
Então, se eu sou um publicitário, se eu sou um arquiteto, se eu sou um escritor, eu não necessariamente preciso conhecer ou trabalhar no tarô pela via esotérica ou adivinhatória. Mas eu tenho ali uma história, uma grande história, da qual eu posso extrair todas, ou quase todas as histórias. Então, esse é o ponto principal, né? Eu acho que é importante validar mesmo o tarô nesse sentido, né? Nesse plano, como um sistema de linguagem, como um sistema de pensamento imaginativo. Sem contar que essa interdisciplinaridade, né, trabalhar com tarô e literatura, trabalhar com tarô e cinema, tem muito a ver com os nossos tempos, né? A gente está o tempo todo falando aí de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, quer dizer, a tendência hoje é essa convergência entre as disciplinas. Tá? Para que isso? Eu uso como ferramenta no ensino do tarô. Eu percebi que os meus alunos chegavam e eu explicava, olha, o mago é isso, iniciativa, é o princípio masculino, o mago é o prestidigitador, ou seja, aquele que sabe mexer muito rapidamente com as mãos, que tem muita habilidade, ele tem jogo de cintura, ele pode ser um mago, mas ele pode ser um mágico, enfim, esses conceitos todos que nós que trabalhamos com o tarô conhecemos, e ensinavam então a sacerdotisa, a imperatriz, etc. Na hora em que eles iam ler, eles não conseguiam fazer os links entre as cartas. Eles não conseguiam criar os laços comunicantes entre as cartas. Ou seja, eu sei que o mago é o princípio masculino, mas o que quer dizer isso para a Torre? Isso para a Torre ainda do lado de um arcano menor e seguido de um outro maior. Uma dificuldade muito grande nesse sentido. Então, várias pessoas me traziam essa problemática. Eu falei assim, bom, eu tenho que criar uma outra forma de estudar o tarô. Então, em vez de partir do conceito para a imagem, eu resolvi partir da imagem para o conceito. Então, olhe para a imagem. O que essa imagem te diz? O que você sente quando você olha para ela? O que você percebe? O que você consegue extrair daí? Aí, a pessoa vai aí de acordo com a maturidade dela, com o poder perceptivo, com a facilidade de ler imagens e extrair alguns significados daquilo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para um aluno de tarô é ele olhar para a imagem, né? Depois você vai afunilando para você chegar no conceito. Então, a minha abordagem é do exo para o eso, e não do eso para o exo. Eu não vou pegar princípios da astrologia para tentar compreender o tarô, eu não vou pegar os princípios de cabala para tentar compreender o tarô. Eu não vou pegar os conceitos estritos do tarô para compreender o tarô num primeiro momento. Eu vou partir da imagem. E isso me ajudou muito, então, ter feito um curso de roteiro, porque lá o professor me pedia assim, nos pedia, né, nós alunos. Ele tinha uma regrinha assim, se chamava... Glossate. Então aqui eu tenho a personagem, a locação, o objeto, a situação, a ação e o tema. Então, o professor pedia, monte duas personagens. Uma velhinha de chapéu lilás com uma bengalinha que é corcunda e anda com um saco de supermercado no braço. Né? Então pronto, já tinha uma personagem. Uma locação, terreno baldio, uma cruz ao centro, um objeto, um anel, uma situação, alguém joga outra pessoa de uma ponte. E um tema principal, né? Falar sobre o quê? Sobre a dor. E aí, com esses elementos, você cria uma história. Qualquer pessoa cria uma história. Se eu der para vocês criarem esses personagens, se vocês tiverem todos esses elementos, com um pouco de criatividade, vocês criam uma história. Por que não fazer isso com as cartas de tarô? Eu não tenho nas personagens os arcanos menores das personagens. Eu tenho aí 16 personagens bastante interessantes. A locação. Vamos pensar no 4 de paus do Eito. Duas pessoas saindo de um castelo, alguns bastões altos com guirlandas de flores. Um jardim florido.
crianças brincando ao fundo perto do castelo. Eu tenho uma anotação. Um objeto, vários objetos, não só os objetos referentes aos naipes, né? As tascas, os bastões, os gládios, as espadas e as moedas, como também o escudo do imperador, o báculo do mago, não, o báculo do elefante, o mago não é báculo que ele tem na mão, aquilo vai aqui mesmo, tem uma palavra certa para isso. Não é também. Não, ele tem realmente uma varinha que ele aponta para o céu. Mas eu não sei se é chamado de báculo, tem impressão que o báculo é das orações. Os grandes temas são os arcanos maiores. A morte, a queda, o julgamento. Então, a partir disso, eu posso montar uma história. Então, eu comecei a trabalhar com os meus alunos exercícios de bilaterização e depois exercícios de bilaterização com as cartas do tarô, sem que elas tenham ido ou penetrado nos significados mais profundos das cartas. Isso era feito num segundo momento. O que acontecia? Esse curso, que eu chamava de rotas de leitura, propiciava que o aluno conseguisse depois criar a história. Porque é isso que você faz quando você tem alguém na tua frente e vai jogar tarô. Você vai contar uma história que você não conhece, que é a história daquela pessoa que está ali na tua frente. Haja criatividade. Aquilo tem que fazer sentido, né? Então, eu falei aqui para vocês o que me despertou a atenção, né, na literatura. Aí depois eu fiz algumas análises, eu tentei fazer análise do Romeu e Julieta, que é muito fácil, porque são chamados em literatura, né, em teoria da literatura, as personagens planas, não são personagens redondas ou complexas, né, porque eles pensam a ação e agem ao mesmo tempo. Então não são personagens complexas como Macbeth, por exemplo, são personagens planas, destituídas de profundidade. Isso é mais fácil no primeiro momento. Então fica fácil, né, falar qual é a carta principal do drama de Romeu e Julieta, da tragédia. Qual é a carta? Resonância. Claro. Mas a gente tem o eremita naquele padre que os ajuda, que é um padre meio outsider. A gente tem o imperador e a imperatriz na questão da família. A gente tem a questão da justiça. A gente tem a morte, que é o que acontece com os amantes no final. A gente tem a roda da fortuna nos acontecimentos sobre os quais ninguém tem controle, porque as coisas vão acontecendo de forma enlouquecida. Aí depois eu peguei e fui fazer análise do Macbeth, mas eu já trabalhei com cinema. Eu peguei a versão do Orson Welles, do Polanski e do Kurosawa, né, que é o Trono Manchado de Sangue. Então são 3 visões de 3 diretores famosos e junto com o romance, para ver se eu conseguia colocar o tarô do Macbeth. Eu consegui, em casa, numa mesa grande, eu fui lendo, depois de ter visto os 3 filmes, visto e revisto, eu falei, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, daí eu já comecei a passar mal. Vocês sabem, né, que é a pior tragédia de Shakespeare. Eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a ficar sem respiração, eu comecei a passar mal, e eu falei, putz, tem que anotar rápido. Mas eu esqueci de tirar esse negócio aqui da minha sala, credo, que horror, né? E no dia seguinte chegou um amigo meu, que curte muito literatura, e ele olhou assim para o livro que estava ensinando eles, ele estava estudando a tragédia que não se diz o nome, a tragédia Inominado, né? Diz que toda vez que ela é encenada alguém morre, acontece alguma coisa, algo pepino. Aí eu falei, ai meu Deus, até hoje eu não consegui sentar para escrever, vocês acreditam? Eu tenho toda a análise pronta, todos os tópicos anotados, mas sentar e escrever, eu estou esperando um dia muito especial. Não sei se eu vou dar conta, pela força, né, pelo peso do Macbeth. Aí, outro lance legal, por exemplo, é quando você vê o tarô sendo usado como uma estrutura. Então, tem um livro chamado Os Arcanos da Poesia Surrealista. Então, são 22 autores da poesia surrealista, divididos em cartas de tarô. Então, começa com o Conde de Lautréamont, como louco, e acaba com Isidore Ducasse, que é o próprio Conde de Lautréamont no final, quer dizer, o louco que abre e fecha. E aí vários escritores, né, do movimento surrealista recebendo uma carta de tarô. Então foi bacana porque eles usaram o tarô para montar a estrutura do livro, né?
Na poesia, é interessante você encontrar o tarô no Nerval, do Gerardo Nerval, tem um poema dele chamado El Desdichado. O primeiro nome desse poema seria O Destino. E é interessante porque ali você encontra a morte, você encontra a estrela. Aliás, sobre esse poema são feitas elucubrações das mais variadas, né? Ligações astrológicas, ligações alquímicas e ligações com o tarô só num soneto. É um soneto. E daria para eu ficar aqui esse tempo todo e o tempo dos meus amigos falando só sobre o soneto, né? De tão complexo e brincado que são as questões nele. Tem o T.S. Eliot, né, na Terra Desolada. Você encontra lá o banheiro, o Felício, o Afogado e várias outras referências na obra toda do Eliot. E há pouco tempo eu soube que uma autora que eu gosto muito, que é a Sylvia Plath, que o Ariel dela também foi escrito tendo os 22 arcanos do Tarot do Crowley como base para esse livro de poemas. Bacana, né? Aqui eu trouxe para vocês um livro, que é o Michel Tournier. Ele é chamado de escritor pós-moderno e ele escreveu esse livro, né? Sexta-feira ou Os Nimbos do Pacífico. Então ele revisitou a história do Robinson Crusoe. E é muito bacana, porque a história começa com o Robinson e o capitão holandês do navio. O navio está indo a pique, o navio está afundando e o capitão holandês começa a tirar tarô para ele. E ele já tinha fugido do capitão holandês a viagem inteira, porque tinha medo do jeito daquele cara. Mas naquela hora é o único lugar onde o navio balançava menos, ele é obrigado a ir lá, o cara acende um charuto, toma um gole lá de rum e começa a tirar as cartas do tarô para ele. E ele é assustado, e o cara dizendo aquelas coisas absurdas que ele não consegue compreender. Tem até uma frase aqui que eu não posso me estender, eu gostaria, mas é só isso aqui que eu queria ler para vocês. Mas essa é precisamente a sabedoria do baralho, que nunca nos esclarece o futuro em termos claros. Imagina as desordens que uma previsão lúcida do futuro provocaria? Não, permite-nos, quando muito, pressentir o nosso futuro. Isso é muito bacana, porque faz essa alusão à linguagem poética e enigmática dos oráculos. Que os oráculos eles nunca devem ter essa voz óbvia e clara demais, que alguma coisa deve ser deixada para a imaginação do sujeito. A Pitonisa falava em enigmas. Você desvendar o futuro de alguém de forma muito clara pode ser muito assustador. E o que acontece no decorrer do livro? Você vai lendo e você vai reencontrando a previsão que foi feita pelo capitão holandês para Robinson até o final do livro. Então é muito bacana, é muito interessante. Aí tá, literatura, eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. E no cinema, dá para perceber a presença do tarô de duas formas, né? Ou a presença pictórica mesmo, a imagem. Então vocês assistiram aquele Água com Açúcar, Sessão da Tarde, Pipoca, Lady Hawk? Sim, o Feitiço de Áquila. Com a Michelle Pfeiffer e o Alan, né? Lindo, ele está lindo naquele filme. Então, não sei se vocês lembram um momento que é quase morto por um camponês. Ele e o Gaston, o Etienne e o Gaston, que é o menininho, e aí chega um homem com a foice, acho que ele deixa eles dormirem embaixo da árvore. Então você vê ali a imagem da morte, ela está ali clara. A ideia da morte, obviamente, está ali também, mas você vê a imagem da morte. Assim como, num determinado momento, o bispo de Áquila está lá rezando a missa, e ele está aqui, virado para o altar, e de repente ele se volta, e dois discípulos, dois padres, se ajoelham na frente dele. Então você faz o recorte, você tira uma carta de tarô. Exato. Então essa é uma forma que dá para captar os arcanos no cinema, por essa aparição pictórica clara. E outra por deslizamento de sentido, deslizamento de sentido simbólico. Uma das atribuições da temperança são as transformações de homem em animal. Essas passagens de gente para bicho. Isso está no arcano da temperança. Tem um momento em que eles cavam um buraco grande e está
ela deitada, é noite, né? Começando a amanhecer, ela está deitada ao lado dele, ele é lobo, ela é mulher. De repente, vai variando, como o raio do sol não incide com tanta força, porque eles estão abaixo da terra, né? Eles estão no buraco. Ela vai se transformando em águia e ele vai virando homem, mas eles por um segundo conseguem se olhar de novo. Aquilo para mim é a temperança. Principalmente na visão crowleyana, que é aquela fusão dos amantes. Né? Eu acho que muito bonito. Eu falei, gente, isso é a temperança, e não tem. Agora, é a minha visão, o deslizamento simbólico de ter encontrado o significado da temperança aí.